E aí, pessoal, tudo bem? Vamos seguir aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai falar sobre vozes verbais, que está no módulo 10, língua portuguesa 2. Antes de falar sobre as vozes verbais, a gente precisa relembrar o que é frase, o que é oração e o que é período. Frase. Todo enunciado possui um sentido. Eu tenho uma frase. Oração. É toda frase que apresenta um verbo, mas cada verbo dentro daquela frase vai indicar ali uma oração. E o período é o enunciado que tenha o sentido completo e que tenha todos os seus verbos ali dentro, tudo bem? Então, se eu tenho uma frase que tem 5 verbos, eu tenho aí um período composto, porque esses 5 verbos aí fazem parte desse meu período, tudo bem? Outra coisa que a gente precisa relembrar aí é a ordem direta e indireta de uma oração. Dependendo da intenção do emissor, a ordem dos termos essenciais da oração pode ser alterada. E aí isso vai significar que, se o emissor quiser evidenciar mais o sujeito ele vem aparecendo aí na frente, na nossa ordem direta. Se o emissor ele quiser evidenciar mais a ação que aconteceu aí, o sujeito ele deixa de vir aí na nossa frente, né, no iniciozinho da frase, e a frase aparece para a gente na ordem indireta. Vamos visualizar aqui no exemplo. Ordem direta. O sujeito vem antes do predicado. As mães preocupam-se muito com seus filhos. As mães, sendo sujeito, preocupam-se muito com seus filhos, predicado. Os perfumes me dão alergias no pescoço. Perfume sujeito, o restante predicado. Os bebês adoram tomar banho e ouvir música de ninar. Os bebês sujeito e o restante aí sendo nosso predicado. Então a gente tem a nossa ordem direta, o sujeito sempre vindo na frente do predicado. Na ordem inversa, né, ou indireta, a gente tem o contrário. O sujeito ele é disposto após o predicado. Arrombaram a janela com maior facilidade os bandidos. Quem arrombou a janela? Os bandidos. Então foram eles que praticaram a ação, eles são considerados aí, nesse caso, o nosso sujeito. Pediram desculpas os alunos de terceiro ano. De novo, eu falo sobre quem? Sobre os alunos de terceiro ano, então eles são o meu sujeito. Precisam ser pintadas essas paredes. Essas paredes aí são quem precisam ser pintadas, então são o meu sujeito. As vozes verbais. Vamos dizer respeito aí, né, que é o assunto do nosso módulo, a relação que se estabelece entre o sujeito e o verbo, tudo bem? Então, como funcionam aí essa relação entre sujeito e verbo? Essa relação vai ajudar a definir todo o sentido do enunciado e o foco e a entonação que é trazido para a gente aí nesses determinados enunciados. As vozes verbais, elas podem ser voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Vamos lá. Voz ativa. A voz ativa ela vai acontecer quando o sujeito ele é o agente da ação, ou seja, é ele quem pratica uma ação. Os alunos leram muitos livros. Os alunos que praticaram a ação de ler. Então, os alunos aí são o sujeito agente. O professor corrigiu as provas dos alunos. O professor praticou a ação de corrigir, então ele é o meu sujeito agente. Voz passiva. Na voz passiva, a gente tem o sujeito sofrendo a ação. Então, o sujeito da voz passiva ele é um sujeito paciente, né? Aquele que recebe a ação verbal aí. Os livros foram lidos pelos alunos. Nós temos os livros, que é o sujeito paciente, ok? Ele que está sofrendo a ação. A nossa locução verbal e o agente da passiva, que é aquele que vai praticar a ação dentro da voz passiva. As provas foram corrigidas pelo professor, a mesma coisa. As provas aí é o sujeito paciente, é aquele que sofre a ação. Foram corrigidas a minha locução verbal, né, que é o verbo auxiliar mais o verbo principal, e pelo professor, que é o meu agente da passiva, ou seja, é ele quem pratica a ação verbal. Foi ele que corrigiu essas provas. Ao contrário da voz ativa, a passiva evidencia o sujeito que sofre determinada ação, o sujeito paciente.
Então, a voz passiva pode ser usada para evidenciar aquele que está sendo impactado pela ação, e não mais quem é agente dessa ação. A voz passiva, ela pode se dividir em voz passiva analítica e voz passiva sintética. A voz passiva analítica, ela apresenta a seguinte estrutura: sujeito, locução verbal, né, que é o verbo auxiliar mais o verbo principal, e o agente da passiva. Exemplo: muitos livros serão lidos pelas meninas. Muitos livros é o sujeito. Ele é um sujeito paciente, porque é ele que sofre a ação. Serão lidos é a locução verbal, né? Eu tenho serão como verbo auxiliar e lidos como verbo principal. E pelas meninas é agente da passiva, porque são elas que praticam a ação. São elas que vão praticar a ação de ler os livros. Tudo bem? Outro tipo de voz passiva é a voz passiva sintética. O verbo principal ele vai estar sendo usado como era na voz ativa, mas a gente vai ter também uma partícula passivadora, o C, e um sujeito paciente. Exemplo: lê-se muitos livros. Quem está sendo lido aí? Os livros. Então, os livros vão ser o meu sujeito paciente. Eu tenho o meu verbo aí, o ler, e eu tenho a minha partícula apassivadora C. Qual é a diferença entre uma voz passiva e um sujeito indeterminado? Vamos lá. Primeiro, a natureza do verbo, a presença ou não de um sujeito, a concordância do verbo e a transformação das vozes. Vamos lá. Precisa-se de madeiras. Eu consigo fazer uma transformação nessa frase? Eu consigo passar isso daí para a voz passiva analítica? Não. Não tem como passar para a voz passiva analítica. Vamos procurar o sujeito. Eu tenho um sujeito? Não. Então, aí eu não tenho uma voz passiva. Eu tenho um sujeito indeterminado. A concordância do verbo está acontecendo? Não, porque eu tenho madeiras no plural e eu tenho o verbo precisar no singular. Então, isso mostra, isso prova pra gente que essa primeira frase é uma frase que apresenta um sujeito indeterminado. Segunda, cortou-se a madeira. A madeira foi cortada. Isso pode acontecer? Sim, eu posso transformar aí a madeira no meu sujeito. Então, nesse segundo caso aí, eu tenho uma voz passiva, porque a madeira ela pode virar um sujeito paciente, ou seja, aquele que está sofrendo uma ação. Vive-se melhor no campo. Nesse caso, eu posso fazer esse tipo de transformação? Não. Nesse caso, então, eu tenho um sujeito indeterminado, tudo bem? E por último, vende-se casa no campo. Eu posso dizer que a casa no campo está sendo vendida? Eu posso dizer que casa no campo é vendida? Sim. Então, eu consigo transformar esse casa no campo aí em um sujeito. Então, nesse caso, eu tenho uma voz passiva. Sempre que vocês estiverem na dúvida, né, se é voz passiva sintética ou se é um sujeito indeterminado, tentem transformar para a voz passiva analítica. Se isso funcionar numa boa, vocês encontrarem um sujeito, se houver concordância, vocês têm aí a voz passiva, tá certo? Se a concordância não funcionar, se vocês não conseguirem fazer essa transformação, aí vai ser um sujeito indeterminado. Diferença entre agente da passiva e complemento nominal. O envelope foi carimbado pelo funcionário postal. Aqui a gente tem o seguinte, a seguinte divisão. O envelope é o meu sujeito, tudo bem? É sobre ele que se fala. Foi carimbado é a minha locução verbal. E pelo funcionário postal aí é um agente, né? Foi ele que praticou a ação, então ele é um agente. Eu consigo identificar dessa maneira, né, por essa estrutura, que a minha frase está na voz passiva, tudo bem? Eu consigo achar aí, né, eu consigo fazer uma transposição dessa frase na voz passiva para a voz ativa. O funcionário postal carimbou o envelope.
Então, como eu consigo fazer essa transposição aí, essa transformação da voz passiva, né, para uma possível voz ativa, eu identifico que esse meu final aí, né, que fala pelo funcionário postal, é um agente da passiva. Ou seja, é aquele que dentro da minha voz passiva está praticando uma ação. No exemplo a seguir, o rapaz estava apaixonado pela moça. Primeiro, eu tenho meu sujeito, rapaz? Tenho. Ok. Locução verbal? Não. Apaixonado é nome. Apaixonado não é verbo, né? Então aí eu tenho apenas o verbo estava, né? Sendo o verbo de ligação. Eu tenho o nome, que é o apaixonado, e eu tenho pela moça. Esse pela moça, ele completa o sentido da palavra apaixonado. Porque quem se apaixona por alguém. Então, pela moça aí vai ser complemento nominal e não agente da passiva. Voz reflexiva. A voz reflexiva ela vai acontecer quando o sujeito ele é ao mesmo tempo o agente da ação, né? Ou seja, ele está praticando a ação, mas ele também vai sofrer a ação. Vamos lá. A criança feriu-se com a faca. Aí a gente tem o sujeito a criança. A criança, ela é um sujeito agente e paciente porque ela praticou a ação verbal aí de ferir-se, tudo bem? E ela sofreu a ação, porque ela foi ferida, né? Então a gente tem o sujeito agente e paciente. Esse C aí é o nosso pronome reflexivo, que é o pronome que vai indicar aí que esse sujeito está atuando como agente e paciente, tudo bem? E o com a faca, ele vai ser o nosso instrumento, né? O nosso adjunto adverbial aí de instrumento, ok? Então, na voz reflexiva, o sujeito ele é agente e paciente ao mesmo tempo. Voz reflexiva recíproca. Na reflexiva recíproca, existe a presença de dois agentes, e um vai praticar uma ação em relação ao outro. Tudo bem? Os dois ali estão praticando uma ação. As amigas se abraçaram. Aí a gente tem as amigas que atuam como sujeito, agente e paciente, né? Porque ambas praticaram e ambas sofreram a ação aí de se abraçar. Esse se que nos acompanha de novo, que é o nosso pronome reflexivo, e o abraçaram aí, que é o nosso verbo. Tudo bem? Quando a gente fala que eles se olharam apaixonadamente, nós temos a voz reflexiva recíproca, porque há aí o sujeito, né, com pessoas diferentes que estão praticando a ação, né? Quando eu falo que eles se olharam, né, os dois estão praticando a ação e ao mesmo tempo sofrendo a ação de serem olhados. Tudo bem? Galera, essa foi a aula de hoje. Tudo bem? A gente se vê no próximo módulo. Beijos e até a próxima!